Meu nome é Raquel, sou aluna do professor Dr. Hermano Tavares, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O título do meu estudo é Desamparo Aprendido e Ilusão de Controle em Jogadores e Indivíduos Normais. O transtorno do jogo é caracterizado por apostas persistentes, mesmo com consequentes prejuízos financeiros, sociais, familiares e profissionais. Os estudos sobre esse transtorno têm relacionado o comportamento de jogo com condicionamento e distorções cognitivas. Estudos prévios demonstraram que, em testes analíticos de resposta e consequência com indivíduos normais, a ausência de feedback impede a extinção do comportamento, permitindo o desenvolvimento da ilusão de controle. Nesse sentido, o transtorno do jogo pode ser considerado como um paradigma de resposta-consequência, no qual os jogadores falham em perceber o feedback de erro. Isso significa que eles não percebem a independência entre resposta e consequência e permanecem no ato de jogar. Assim, nosso objetivo foi comparar o desempenho de jogadores e controles frente a 2 testes de análise de resposta-consequência, e com isso comparar o desempenho de cada grupo quanto a questões afetivas, comportamentais e cognitivas ligadas à ilusão de controle e ao desamparo aprendido. Esses testes, realizados no computador, emitiam um ruído aversivo com duração de 5 segundos, que se repetiam a intervalos de 5 segundos cada. Esses 2 testes também possuíam uma versão controlável e uma versão incontrolável, todas com feedback de erro. O primeiro teste era curto, com 10 repetições, e o segundo teste era longo, com 50 repetições. Recrutamos 40 pessoas para o teste curto e 68 pessoas para o teste longo, sendo metade de cada uma dessas amostras compostas por jogadores e controles pareados por sexo, idade e grau de instrução. Ou seja, 20 jogadores e controles pareados no teste curto e 34 jogadores e controles pareados no teste longo foram submetidos a 2 versões de cada teste, ou seja, metade de cada amostra do teste curto e metade de cada amostra do teste longo foi designada a fazer uma sequência, podendo ser a sequência controlável e incontrolável ou a sequência inversa, começando pela versão incontrolável e depois realizando a versão controlável. Na execução do experimento, todos tiveram que preencher um formulário sociodemográfico, ler e assinar o termo de consentimento esclarecido relacionado a cada estudo, e daí então os participantes poderiam iniciar os testes no computador. Todos recebiam as mesmas instruções em todas as versões nos 2 testes, e somente depois de compreendidas as regras é que os testes eram iniciados. A orientação que recebiam era que, a partir daquele momento, as únicas teclas válidas no teclado do computador eram as teclas 1, 2 e 3. De tempos em tempos, um ruído alto iria tocar por um certo tempo e o participante deveria tentar encontrar uma maneira de interromper o ruído, se ele acreditasse que havia alguma forma. Ou seja, o participante poderia digitar um número ou não fazer nada. Se a escolha fosse a primeira, o número poderia ter 1 ou 2 dígitos, podendo ser 1, 21, 32, 22, 13 e assim por diante, e o participante deveria tentar interromper a maior parte dos ruídos que conseguisse o mais rápido que pudesse. Por outro lado, caso o participante acreditasse que não havia solução para o teste, então ele deveria esperar o teste acabar sem fazer nada. Enquanto o ruído estivesse tocando, ele poderia tentar todas as possibilidades que conseguisse. Após a aplicação das 2 versões, os participantes eram convidados a preencher um formulário pós-teste para a avaliação de variáveis afetivas e cognitivas, e as variáveis comportamentais eram coletadas nos registros do computador. Nos resultados encontrados no teste curto, verificamos que os jogadores relataram mais ansiedade na versão controlável e menos uso de estratégia e menos crença na existência de uma senha em ambas as versões, controlável e incontrolável. Os jogadores também apresentaram maior quantidade de digitação aleatória em ambas as versões do teste curto. Já no teste longo, os jogadores relataram mais ansiedade, menos felicidade e menor percepção de controle na versão controlável,
e apresentaram mais digitação aleatória, mais comportamento supersticioso e menor crença na existência de uma senha na versão incontrolável. Os jogadores também apresentaram menor confiança em ambas as versões do teste longo. Em contraste com achados anteriores, os jogadores não demonstraram mais ilusão de controle em comparação aos indivíduos normais, e também se mostraram mais céticos com relação à controlabilidade das versões controlável e incontrolável nos dois estudos, tanto curto quanto longo. Assim, nossos achados sugerem que a natureza dos testes com feedback de erro permitiu identificar déficits cognitivos que precedem o transtorno do jogo e que possivelmente poderão levar a condicionamento por reforçamento intermitente, enquanto o indivíduo tenta encontrar uma solução baseada em respostas aleatórias. Muito obrigada.